Queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu inicio este vídeo com esta pergunta: estamos no tempo do fim? Repito, estamos no tempo do fim? Bom, nós estamos vendo na internet muitos vídeos no YouTube sendo feitos e muitos líderes, diga-se de passagem, religiosos estão ensinando que já estamos vivendo no princípio das dores. Aquilo que Jesus falou, isto é apenas o princípio das dores. Então muitos, e diga-se de passagem, estudiosos, teólogos, eles estão ensinando que nós já entramos no princípio das dores. Já estamos vivendo no tempo do fim. Será que nós realmente estamos vivendo no tempo do fim? Será que Jesus Cristo, Ele está às portas, conforme muitos pregam, conforme muitos ensinam? Será que Jesus Cristo está chegando? Será que já entramos no tempo chamado o princípio das dores? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. E juntos nós vamos analisar este tema. Estamos no tempo do fim? Vamos analisar este tema e ver. Vamos começar por onde? Nós vamos começar aqui por uma predição de Jesus Cristo. E nós encontramos aqui em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 e versículo 5 e 6 e 7 e 8. Vamos lá. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Somente até aqui. Bom, meus irmãos, com base nesta leitura, muitos têm concluído que já estamos no tempo do fim. E por que eles concluem? Ora, Jesus, veja bem, o que foi que Jesus falou aqui? Porquanto muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. De fato, muitos falsos cristos têm se levantado. Muitos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, muitos falsos cristos têm se levantado. Mas eu quero notar para você que este fenômeno de falsos cristos, ele é desde os primeiros dias da igreja. Tá bom? Eu quero notar logo isso para você. Segundo, eu quero lhe explicar uma coisa. As palavras de Jesus, elas têm que ser contextualizadas. É uma profecia? Sim. Mas as palavras de Jesus, elas devem ser contextualizadas. Por que Jesus disse essas palavras? E essas palavras de Jesus, elas estão, vamos dizer, ligadas a quê? Vamos voltar aqui no capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Veja, templo judaico, templo de Herodes. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus aqui ele profetizou a destruição do templo dos judeus, que na época era o templo de Herodes. Prossigamos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda
e do fim do mundo? Foram 3 perguntas que os discípulos fizeram. Diz-nos, quando serão essas coisas, ou seja, referente à destruição do templo e da cidade de Jerusalém, e que sinal haverá da tua vinda de Cristo, e do fim do mundo? Foram 3 perguntas. Então, essas coisas aqui, que sinal haverá quando essas coisas estiverem acontecendo, diz respeito à destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Então, o contexto aqui, ele é judaico, ok? Entenda muito bem isso. Lá em Marcos 13, eu quero ler para você também, Marcos 13, 27, vamos ver aqui o que diz aqui, Marcos 13, vamos lá, Marcos 13, 4, o que eles dizem aqui, ó. Diz-nos, quando sucederão, quando serão essas coisas, que coisas? Coisas referentes à destruição do templo e da cidade. Quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Aqui foram 2 perguntas, mas voltada apenas para uma coisa, para a destruição da cidade e do templo, ok? Em Mateus nós temos 3 perguntas que focalizam 3 eventos distintos. Então vamos aqui nos ater em Mateus. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Essa profecia de Jesus com respeito à vinda de falsos cristos ou falsos messias, ela tem a ver com a nação judaica. Isso aqui é um sinal principalmente para a igreja que se encontra na nação de Israel. Historicamente, é isso que Jesus tem em mente, ok, queridos? Quando ele diz, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, aqui são cristos levantados da nação de Israel, ok? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Messias, ou Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui são falsos cristos, mas são pseudocristos, ou falsos cristos, levantados da nação de Israel. É por isso que eles enganarão a muitos. Então a profecia de Jesus aqui sobre os falsos cristos, sobre os falsos messias, ela tem a ver com a nação de Israel. É da nação de Israel que Cristo está dizendo, porque muitos se levantarão e virão dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu vou te dar um exemplo. Aqui, na obra de Flávio Joséfo, ele diz que na época ali do primeiro século, que ele existiu e que ele escreveu a sua mega obra, Flávio Joséfo diz que ali, naquela época dele, no primeiro século, levantaram-se muitos falsos profetas e falsos cristos, que arrebanharam muitos judeus. E todos eles pereceram, tanto os falsos cristos como os falsos profetas, e que fizeram muitos discípulos, foram massacrados por Roma. Houve também um falso Messias, um falso Cristo chamado Simão Bar Kokhba, ali no segundo século. Simão Bar Kokhba, ele se levantou da nação de Israel e disse que era o Cristo, que era o Messias. E ele provocou a maior rebelião já existente na nação de Israel contra Roma. E a história mostra que a destruição que Israel sofreu nos dias do imperador Adriano, por causa de Simão Bar Kokhba, o falso Cristo, foi uma destruição tão grande, mas tão grande que foi muito maior do que a destruição que ocorreu sobre Israel em 70. Então, o que Cristo está falando aqui, quando ele diz haverá falsos cristos e falsos profetas, ele está falando de falsos cristos e falsos profetas vindos da nação de Israel. Ok, queridos? Esta é a interpretação correta, é a exegese correta do texto. Então, prossigamos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, é exatamente aqui que muitos teólogos, principalmente dos nossos dias, eles dizem, olha aí,
a profecia está se cumprindo. A Rússia contra a Ucrânia, já houve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tem havido várias guerras, então tudo isto é um cumprimento da profecia. E nós estamos vivendo, meus irmãos, nós estamos em 2025, né? Estamos em janeiro, fevereiro, março, estamos no mês de março, hoje, se não me falha a memória, são 20, né? É 20 de março. Então é claro que nós estamos vivendo em uma época que está havendo guerras. Está havendo também acordo de cessação de guerra, como a guerra entre Israel e palestinos. Ela entrou agora numa trégua, houve um acordo. Os Estados Unidos estão intermediando, de uma certa forma, esta guerra e apaziguou. Então, tudo isso é visto por muitos teólogos como o cumprimento de Mateus 24, 6, quando diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Bom, esses teólogos, eles insistem, ou melhor, eles insistem em dizer que essa passagem de Mateus 24, 6 já está em curso, já está em andamento, já está se cumprindo. Será? Será que Mateus 24, 6 está se cumprindo? Então nós vamos descobrir isso. Tenha só mais um pouco de paciência. Ainda diz Flávio Joséfo, meus irmãos, de acordo com Flávio Joséfo, ele narra muitos levantes, muitas guerras, muitos rumores de guerra na sua época. Ali dentro do Império Romano, muitas nações estavam se levantando contra Roma, não somente os judeus se levantaram contra Roma, mas outras nações, elas lutavam contra o domínio romano. Havia além das fronteiras do Império Romano os partas, que eram os principais inimigos de Roma. Então, Flávio Joséfo, na sua obra, ele registra que houve, de fato, muitas guerras e rumores de guerra. Então, tudo isso que Jesus aqui está falando, eu quero lhes dizer que a gente pode ver isso ali no primeiro século. Quem tem as obras de Joséfo, Guerras Judaicas, vai ver que Joséfo diz que houve sim muitas guerras e rumores de guerras na sua época. Professor, mas o senhor está colocando isso tudo para o passado. Ok, não tenho dificuldade nenhuma em colocar isso para o futuro. Vamos jogar para o futuro. E eu sei o que é que você quer jogar para a nossa época. Não tem problemas, estamos analisando. Continua a pergunta, mas será? Mesmo a gente concordando que é uma profecia para, vamos dizer, para os nossos dias, para os nossos tempos, mas será que nós já estamos vivendo o cumprimento do que Jesus falou aqui, ó? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. O cumprimento na história eu já te dei. Mas eu vou te dizer o seguinte: e se eu lhe disser que esta profecia não está se cumprindo no momento? Aguarde só mais um momento. Assista o vídeo e eu vou te dar uma prova cabal como este versículo não está se cumprindo, por mais que pareça. É verdade que estamos vivendo em período de guerras, rumores, cessação de guerras, mas será que isto é o cumprimento do que Jesus falou? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Será que já estamos vivendo no cumprimento desta profecia? Me acompanhe mais um pouco. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Eita, professor, agora não tem como o senhor sair. Eu tenho apenas 20 anos, diz você, mas nesses 20 anos de vida eu já vi terremotos, maremotos, já vi vulcões explodirem, erupção dos vulcões. É claro que está se cumprindo. Eu também observei isso e observo. Eu tenho 53 anos, nasci em 1971, 26 de agosto de 1971. Para a graça de Deus, ainda estou vivo. E o que você contemplou, você que tem 20 anos, eu contemplei muito mais. Tenho contemplado várias guerras, tenho visto nos noticiários
vulcões em erupção. Tenho visto fomes e pestes em vários lugares. Os noticiários dão conta. Mas será que isso é o cumprimento da predição de Jesus? Quando ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nação contra nação se levantando. Isso existe nos nossos dias? Existe. Veja Israel contra os palestinos. Fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Existe. Professor, se existe, por que o senhor não concorda que esta profecia está se cumprindo? Eu vou já lhe mostrar. Eu vou lhe dar uma prova, eu vou lhe dizer como não está se cumprindo. O que Jesus falou aqui, para o futuro, apontando para o nosso futuro, não está se cumprindo e eu vou lhe mostrar. Tenha sua paciência. Mas todas estas coisas são um princípio de dores. Está em foco aqui, irmãos, as dores de parto do Messias. Isso aqui é muito abordado na teologia e na escatologia judaica. As dores de parto do Messias, na teologia judaica, é um período de tempo em que as nações sofrerão a ira de Deus. O mundo será abalado pelos juízos de Deus. As dores de parto do Messias, de acordo com a teologia judaica, é caracterizada por fenômenos no céu, na lua, nas estrelas, levante nacional, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso caracteriza, na teologia judaica, as dores de parto do Messias. As dores de parto do Messias, repito, refere-se a um período de tempo em que Deus abalará as nações, que Deus entrará em juízo com as nações, que Deus visitará por meio de juízos, de peste, terremotos, de guerras, as nações. E é por isso que Jesus falou, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Aqui são dores de parto do Messias. Já que estamos vivendo, segundo alguns teólogos, no princípio das dores, cabe aqui esta pergunta: será que nós já estamos no período das dores de parto do Messias? Porque as dores de parto aqui em questão são as dores de parto do Messias. E quando este tempo chamado princípio das dores de parto do Messias entrar, não tardará a manifestação do Messias. Não tardará. Ok? Não tardará. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Por que eu sei que o que Jesus falou aqui não está se cumprindo em nossos dias? Vou lhe dar aqui um grande sinal. Vamos voltar aqui para Mateus capítulo 24, versículo 1, para você entender. E quando Jesus ia saindo do templo, antes de eu fazer a leitura, eu quero que você esqueça tudo que diz respeito ao passado. Traga esta profecia aqui para os nossos dias, para o futuro, tá bom? Esqueça. Qualquer coisa que eu falei em relação ao passado, esqueça. Então agora, vire apenas um futurista. Esqueça a escola preterista, a historicista, a idealista. Vamos trabalhar esse Mateus 24, o capítulo 24 de Mateus, vamos trabalhar ele apenas sob a ótica futurista. Se você não sabe o que a escola futurista prega, ela prega que Mateus 24 terá um cumprimento ainda. Ok? Então vamos trabalhar sob essa ótica. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, grave bem isso aqui, essa palavra, templo, aproximou-se os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, tá bom? Templo dos judeus. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ora, que coisas são estas? Coisas referentes à destruição do templo. Quando Jesus disse: em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou destruída. E os discípulos disseram, foi a primeira pergunta, diz-nos, quando sucederão essas coisas? Diz respeito à destruição do templo e da cidade.
Ok, queridos? Então, olhe apenas sob a ótica da escola futurista. Repito, esqueça a interpretação preterista, ou a historicista, ou a idealista. Olhe apenas para a escola futurista, que é a escola que predomina hoje no Brasil e nos Estados Unidos. Então vamos lá. Por que eu sei que não estamos vivendo nas dores de parto, ou no princípio das dores? Porque, meus irmãos, um dos itens que você tem que olhar, o que caracteriza o princípio das dores? O que caracteriza o princípio das dores não é apenas o levante internacional, não é apenas guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, pestes. Isso caracteriza sim, mas tem uma coisa, tem um sinal, ele é infalível, que quando nós estivermos no princípio das dores, tal item, ele faz parte da predição. Qual é? É o templo dos judeus. Tá bom? Quando chegar o período que se conhece como o princípio das dores de parto, diga-se passagem, das dores de parto do Messias, além de haver guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes em vários lugares, haverá algo, o que é o templo dos judeus. E aqui é muito fácil, eu pergunto, os judeus agora na atualidade, em 2025, eles têm um templo? Não. Então, meu irmão, quando chegar esta época que Jesus falou bem aqui, versículo 8, 24, 8, mas todas estas coisas são o princípio de dores, ou seja, dores de parto. Quando chegar o tempo de os homens entrarem no princípio das dores de parto, que muitos dizem que já estamos, quando chegar esta época, o templo dos judeus tem que estar de pé. Por quê? Porque uma das profecias de Jesus diz respeito à destruição da cidade de Jerusalém. Você diz, mas a cidade de Jerusalém existe. Sim, existe. A partir de 1948 ela foi, não é isso? Nasceu novamente, 47, existe. Mas o templo não existe, queridos. Nós não estamos nas dores de parto do Messias, ou no princípio das dores, por quê? Porque faz parte do quadro que caracteriza o período chamado dores de parto do Messias, a existência do templo dos judeus. E este templo ainda não existe. Se o templo não existe, logo não estamos no princípio das dores de parto. Entenderam? Não. E eu vou lhe provar que quando chegar o tempo das dores de parto, o templo deve estar reconstruído, de pé. Primeiro, aqui não há menção, até aqui onde nós lemos, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Até esta época, o templo ainda não foi destruído. Eu estou olhando aqui para o capítulo 24 de Mateus. Não há menção à destruição do templo aqui. Quando chegar esta época do levante das nações, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, sim, quando chegar o princípio de dores, o templo ainda estará de pé. Vamos continuar aqui. Então vos hão de entregar, versículo 9, para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui, para aqueles que dizem que a igreja não passará pela grande tribulação, está bem aqui uma predição de Jesus mostrando que a igreja, sim, ela enfrentará a ira das nações. Quando chegar o princípio de dores, a igreja ela ainda estará aqui na terra. Vamos prosseguir. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Aqui é o que Paulo chama de apostasia. E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui é uma profecia para os cristãos, para a igreja. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, muitos cristãos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim de quê? Até o fim da tribulação narrada por Jesus. Tá bom? A igreja ela estará aqui na terra totalmente, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim.
Bom, mas eu quero chamar aqui a sua atenção, não é para isso, é para a questão do templo que estará de pé quando as dores de parto entrarem. Vamos lá, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui eu vou jogar para os irmãos pré-tribulacionistas. De acordo com os pré-tribulacionistas, nós temos aqui uma menção ao templo, chamado de lugar santo. E a abominação desoladora, de acordo com os pré-tribulacionistas, eu tenho o livro aqui, faço sempre referência a ele, quando a trombeta soar. Também eu tenho aqui, Espada Cortante, de Orlando Boyer. Todos eles, todos os pré, dizem que por lugar santo aqui se entende o templo dos judeus. E por abominação da desoladora se entende a pessoa do anticristo ou a imagem do anticristo instalada no templo dos judeus. Ora, meus irmãos, partindo dessa interpretação dos pré-tribulacionistas, é que eu estou dizendo para vocês que o templo dos judeus não só estará reconstruído, mas estará perfeitamente de pé quando chegar o princípio de dores, quando Jesus falou, bem aqui, mais uma vez vou ler, versículo 8, mas todas estas coisas são princípio de dores. Quando o mundo estiver vivendo no princípio de dores, o templo dos judeus já estará de pé, estará reconstruído. E a maior prova é que o anticristo, e aqui eu estou usando a interpretação pré-tribulacionista, que Mateus 24,15, o anticristo profanará o templo, o terceiro templo, se assentará no templo dos judeus. Estou ligando aqui com 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo... Eu vou ler aqui para vocês, aqui, tá bom? Para vocês. Estou aqui usando a interpretação pré-tribulacionista para provar para vocês isso, que não estamos vivendo no princípio de dores. E são os próprios pré-tribulacionistas que dizem que estamos já vivendo no princípio de dores, mas eles mesmos entram em contradição. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses 2,3: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então são os próprios pré-tribulacionistas que ligam estas passagens, o que eu li com Mateus 24,15, e diz que o lugar santo aqui é uma referência ao templo, e que a abominação desoladora é uma referência ao anticristo que tomará assento dentro do templo dos judeus. Então, meus irmãos, é só a partir de Mateus 24,15, na profecia que nós temos no capítulo 24, é só a partir de Mateus 24,15 que o templo dos judeus começa a ser profanado. E veja que o princípio de dores já começou, Mateus 24,8, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Quando isso aqui aconteceu, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que segundo os pré é o anticristo, ou a estátua do anticristo, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, que ele entenda. Então, quando chegar o tempo do anticristo profanar o templo com a sua pessoa ou com a sua estátua, ou com ambas as coisas dentro do templo, eu quero lhe dizer que o princípio de dores já começou. Entende? Então, é por isso que eu não concordo com essa interpretação, com esta ideia de dizer que nós já estamos vivendo no princípio das dores. Por quê? Ora, irmãos, porque está havendo guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, pestes em vários lugares. E Jesus falou, isso tudo não é ainda o fim, mas é o princípio das dores. Então já estamos vivendo, não estamos vivendo, porque faz parte do quadro chamado princípio de dores, faz parte também a existência do templo dos judeus. Está bem? Aqui eu estou lhe provando. Mateus 24,15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que é o templo dos judeus, na interpretação pré-tribulacionista, quem lê, entenda.
Prossigamos. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É por isso que eu lhes disse no começo que esta profecia ela tem a ver principalmente com o povo judeu. Okay? Aqui é uma tribulação que cairá sobre o povo judeu. Primeiro, Jesus ele descreveu a perseguição que cairá sobre a igreja. É só você ler bem aqui, ó, versículo 9. Vou ler aqui para você, ó, versículo 9 diante. Ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Isto aqui é uma profecia que fala da perseguição que haverá contra a igreja. E isto no princípio das dores. Tá bom? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Continua aqui uma profecia que focaliza a perseguição contra a igreja. Aqui está em foco uma perseguição escatológica nos últimos dias contra a igreja de Cristo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Fechou aqui o período de perseguição contra a igreja. Então Mateus ele agora vai voltar o seu olhar para a tribulação que se abaterá sobre a nação de Israel. Ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem é que Jesus está dizendo? Quando, pois, virdes, quem é que vai ver? A igreja. Ela ainda está aqui na terra. Quando acontecer esta profecia da abominação desoladora está no lugar santo, a igreja ela ainda está aqui na terra. Prossigamos. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, você vê que aqui é uma tribulação que ela se abaterá nos terrenos da Judéia contra quem? Contra a nação de Israel. Aqui não é uma tribulação destinada para a igreja, e sim para a nação de Israel. Atente bem. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. A orientação de Cristo aqui é que quando Israel estiver sendo trucidado, pilhado pelas nações, pelos inimigos, quem estiver no campo, de lá mesmo fuja. Quem estiver na sua casa, no eirado, não desça para tirar alguma coisa, porque serão dias terríveis. Então isso mostra que a igreja, ela sim estará aqui no período da grande tribulação. Quem é que recebe a orientação para fugir? É a nação de Israel? Não, a nação de Israel está sendo pilhada. Quem está recebendo a orientação aqui para fugir da Judéia, para fugir dos montes, para, se estiver na sua casa, não desça para tirar nada, é a igreja. São os cristãos, principalmente os cristãos que estão vivendo na Judéia, que é uma tribulação que se abaterá na Judéia. Ó. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Você viu aqui a presença do sábado? Isso mostra que esta tribulação aqui ela tem a ver com a nação de Israel. O que Jesus está falando aqui é de uma tribulação que cairá, que devastará a nação de Israel. Devastará a nação de Israel, os judeus, apenas. Sobre a igreja, os pré-tribulacionistas dizem que a igreja não estará aqui mais na terra. Isso não é verdade. A orientação de Jesus aqui para que se fuja não é para a nação de Israel. Para onde é que a nação de Israel vai fugir? Se ela está sendo pilhada, não tem para onde. Israel aqui estará cercado pelas nações, pelos inimigos. A orientação aqui para fugir da Judéia, para fugir para os montes, é para a igreja de Cristo que estará na região da Judéia. Ok, mesmo? Então isso mostra que a igreja, sim, ela estará aqui no período da grande tribulação que se abaterá sobre a nação de Israel. A tribulação que se abaterá sobre a igreja já foi descrita nos versículos, capítulo 24 de Mateus, versículos 9 a 14. Ali nós temos uma tribulação que se abaterá sobre a igreja. Depois, Cristo agora vai descrever a tribulação que se abaterá sobre a nação de Israel. Ok? Versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, que são cristãos, serão abreviados aqueles dias. Então, meus queridos, o que eu queria lhe mostrar aqui, e já lhe mostrei, é que quando chegar o princípio de dores, o templo estará de pé. Então, volta a pergunta. Estamos vivendo no tempo do fim? Não estamos. Está havendo guerras? Está. Houve terremotos em vários lugares? Sim. Maremotos, terremotos, tsunami? Houve. Nação contra nação? Sim. Guerras, rumores de guerra? Sim. Isso caracteriza as dores de parto? Sim. Mas estamos vivendo? Não. Por quê? Porque o templo dos judeus ainda não está de pé. E quando chegar, repito, o período das dores de parto, necessariamente os judeus terão reconstruído o seu templo. Do contrário, como é que se cumprirá esta profecia bem aqui, ó? Mateus 24,15. Quando, pois, verdes que a abominação da desolação, que na interpretação pré-tribulacionista é o anticristo, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que é o templo dos judeus, quem lhe entenda. Como é que vai se cumprir esta profecia no período das dores de parto, do princípio de dores, se o templo não existe? Não vai. E faz parte do período chamado princípio das dores a existência do templo. Logo, se o templo não existe, se ele não está de pé, também não estamos vivendo o princípio de dores. É simples assim, meus queridos. Ok? É simples. Tá bom? Se o templo não existe, também não estamos ainda no tempo do fim. Repito, se o templo ainda não existe, se os judeus não reconstruíram o templo, então não podemos dizer que estamos vivendo no tempo do fim. Essa é uma verdade. Ok, queridos? Eu quero ler mais aqui, Lucas, só para corroborar aqui, que tem a ver com a tribulação sobre Israel. Lucas capítulo 21, versículo 20. Ó. Mas quando virdes Jerusalém, quem que vai ver isso? A igreja. Aqui ele está dando uma instrução para a igreja que viver nesses dias. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, orientação aqui para os discípulos, para a igreja. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, ou os que estiverem no meio dela, de quê? Da cidade, saiam. E os que no campo não entrem nela, em quê? Na cidade. Por isso é que eu digo, a tribulação de Jesus ela tem a ver com a nação de Israel. E Jesus está dando uma instrução para a igreja que no período da grande tribulação estiver lá na nação de Israel. A orientação é para os cristãos, saiam. Aqui, ó. Então os que estiverem na Judeia, ó, fujam para os montes. E os que estiverem no meio dela, da cidade ou da Judeia, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela, ou seja, na cidade. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra da Judeia, viu? Na terra de Israel. E ira sobre este povo. Que povo? O povo judeu. Então, a ira aqui ela é destinada para o povo judeu. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ok, queridos? Eu espero que você tenha entendido, tá certo? E nós não estamos vivendo no princípio de dores, porque para ser verdade que nós estamos vivendo no princípio de dores, teria que já existir o templo dos judeus. A cidade de Jerusalém existe? Sim, mas o templo ainda não existe. Então é um quadro que tem que ser completo. Nós não podemos olhar para o princípio de dores apenas olhando para guerras, nações contra nações guerreando, rumores de guerras, pestes, terremotos em vários lugares. Não, o quadro não é só esse. O quadro contempla também a existência do templo dos judeus. E se o templo não existe, não estamos vivendo no tempo do fim. Não estamos vivendo no princípio de dores. Amém?
Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.